Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro As Qualidades Imprescindíveis de um Líder. Então nós já estudamos, hoje nós estamos na 19ª característica, que cada líder deve ter. E ao longo dessa série de palavras, nós temos aprendido, afiado as nossas armas. E em nome de Jesus, hoje nós vamos aprender com mais uma, que é com a característica do líder sendo prestativo, o líder prestativo. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45, a Bíblia diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ser prestativo é o mesmo que servir, é a mesma coisa aqui que servir. E nós temos um modelo. Nós temos um modelo, na verdade todas essas características nós temos um modelo, Jesus foi o maior líder da humanidade, é o maior líder da humanidade, e com Jesus, que foi um homem extraordinário, um filho obediente, Jesus, um estudante tão assíduo da palavra de Deus, que tinha relacionamento com Deus, que deu atenção para todo e qualquer tipo de pessoa, que treinou um grupo de homens que eram ali sem instrução e fez desses homens grandes apóstolos, grandes ministros do Evangelho. Jesus também nos ensinou a servir. Então nós temos em Jesus esse modelo de serviço e um chamado dele para nós também. Ele disse nesse texto: eu não vim para ser servido. É lógico que ser servido é maravilhoso. Quando a minha esposa faz aquele almoço, aquele estrogonofe maravilhoso, e fala: amor, hoje é o seu estrogonofe. É maravilhoso ser servido. Porém, o padrão do reino de Deus é servir. Então Jesus, ele nos chama para nós servirmos. Ele disse: eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, você sabe que em cada um dos evangelhos ali, Jesus, ele é apresentado como uma característica de Jesus que é tão forte. E no livro de Marcos, Jesus é colocado como servo. E em cada um desses livros, eles também colocam a imagem ilustrativa de um animal, para mostrar ali uma característica de Jesus. Então nós temos Jesus como um leão, Jesus como uma águia, mas no livro de Marcos, Jesus, ele é simbolizado como um boi. Então o boi, aquele animal que a vaca se dá completamente, é um animal completamente servo, até o pé da vaca se faz o doce, o mocotó. Quando eu descobri isso, eu falei: credo, mocotó é do pé da vaca. Então você vê, até do pé da vaca dá, Então assim, o boi antigamente era usado para transporte, para transporte de carga e tudo mais. Então esse é um retrato de Jesus, um homem de ação, um homem que se coloca à disposição para servir à vontade do Pai. No livro de Marcos, nós temos a predominância de descrição de milagres. 18 milagres são descritos, ou seja, o ministério de Jesus, poucas parábolas e mais milagres, ou seja, mostrando esse Jesus como um servo que se doa, como um servo que não demonstra apenas poder, mas também compaixão pelas pessoas. E Jesus ministra as pessoas, o foco ali de Marcos, Jesus ministra as pessoas até o ponto de morrer. Então aquele servo que se entrega completamente. Na Bíblia, a palavra servo, ela aparece 409 vezes, 409 vezes que a palavra servo aparece, enquanto a palavra chefe, ela aparece 69 vezes. Então vê aí, colocando na balança entre o servo e entre o chefe, tem um peso maior para aquele que serve. E essa palavra no dicionário bíblico, ela é definida por alguém que sai para fazer alguma coisa para alguém. Meu amor, compra um remédio para mim. Sai como servo para fazer ali a vontade do seu esposo. E alguém que executa
os pedidos de outro um atendente. Então Jesus nos ensinou sobre a liderança servidora, porque para nós estarmos à frente de outras pessoas, é importante, nós colocarmos, as pessoas ali em primeiro lugar. Então, para estar à frente das pessoas, você vai ter que colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, quando a questão é servir, como você fica nessa situação? Como você se sente quando a questão é do servir? Você deseja servir porque você quer privilégios, porque você quer títulos, porque você quer benefícios estando numa posição de liderança, ou seu desejo é de fato ajudar as pessoas, ajudar para que as pessoas cresçam, ajudar para que as pessoas avancem, para que elas cumpram o seu propósito em Cristo Jesus. Então, se você quer tornar esse tipo de líder que as pessoas querem seguir, você tem que resolver no seu coração essa questão do servir, dizer: se Jesus foi um servo, eu também servirei. Quem que gosta de filme de guerra, levanta a mão. Tipo aquele filme Até o Último Homem, Até o Último Homem, que é um filme de guerra com muita emoção, não é só um filme tipo de luta ali, de explodir a cabeça dos outros, mas é um filme de guerra com um fundo emocional, Então esse filme Até o Último Homem é assim. Mas aqui no livro ele conta a história de um general chamado Norman. Então pode colocar a foto do Norman aí. Olha o Norman, bem posição, E o Norman, ele conta que ele participou de uma batalha, de um conflito que ele mesmo denominou como esse conflito, de um lugar de 30 anos de batalha, de conflito, ele mesmo denominou como um lugar horrível e um lugar maligno. Olha só, então, o tanto que o próprio general que estava à frente denominou aquela batalha ali de 30 anos que eles entraram para ajudar. E por que esse lugar era horrível e maligno? Porque eles, os inimigos, eles minaram o campo todo, então muito cheio de minas e de armadilhas, e sempre havia baixas no exército ali, no general, na tribo ali que ele, não fala tribo, me ajuda aí o pessoal ali, me ajuda aí, Marinaldo, no pelotão ali, é isso? No pelotão do Norman. Então ele recebia diretas baixas por causa desse campo minado, de tudo dessa situação. E o Norman, ele se importava muito com as pessoas, e sempre que sofria essas baixas, ele tentava fazer o melhor, para auxiliar e ver o que era possível fazer. Então um dia aconteceu que mais um homem do seu pelotão se feriu, e o Norman, eu vou até o local, eu quero dar assistência, eu quero ver, o que está acontecendo. E quando ele dava assistência para esse homem que tinha acabado de se ferir, levando esse homem no helicóptero, um outro homem se feriu, um outro homem ali tentando se esquivar das minas se fere, e aquele homem fica ali se debatendo no chão, e o Norman olha: meu Deus, preciso fazer alguma coisa, eu acho que tem esperança, vamos salvar esse homem, e a história conta que o Norman desce do helicóptero, ele ali, esse homem ali, ele tem esse porte físico ali, se esquivando. Imagine se fosse você, olha o medo, imagine se fosse você ali tentando salvar o homem, e também, quase se matando também, Então a história desse soldado, ele foi resgatado, ele foi resgatado pelo general Norman aqui. Então o general Norman, ele, a gente poderia falar assim, se ele foi um herói, se ele foi corajoso, ou se ele foi um imprudente, O general Norman, ele foi um servo, ele se colocou na posição de servir, Então essa é uma qualidade, de líderes eficientes: serviço. Posso ouvir um amém? Então nós aprendemos com o general Norman e com Jesus, que é o super servo, que nós devemos dar a nossa vida realmente em favor das pessoas. Então, para nós termos essa nobre característica de líder prestativo, o que nós devemos fazer? Então eu queria que o pessoal colocasse aí a próxima imagem, Com certeza você já foi atendido aqui em Palmas por um vendedor assim, viu, Nery? Nery deve falar isso lá, no pitch de vendas dele. Gente, quem aqui nunca foi atendido
pessimamente mal por alguém aqui em Palmas, né? Lógico que a gente tem muitas empresas que estão crescendo, evoluindo, mas tem muitas que você chega lá e parece que você está sendo obrigado a comprar o produto daquela loja. O vendedor te olha de cima a baixo, faz aquela cara. Quando você pede para descer a loja inteira, ele te olha assim com... né? Então, quando você é mal atendido, né, conta que você sai falando mal daquela loja para 10 pessoas, né? Para 10 pessoas. Então, tipo assim, aquele vendedor, ele não está passando a impressão, né, que aquela pessoa é bem-vinda ali, que eu estou aqui para te servir, né, o que você precisa. Eu mesmo não gosto de loja com vendedor justamente por causa disso, né? Porque tem um vendedor péssimo, mas tem um vendedor que ele quer ser tão excelente, eficiente, que ele não sai da sua cola, né? Que ele não te dá espaço. Então eu gosto muito de lojas de departamento, que você vai lá, pega o produto, ninguém te fica na sua cola. É o outro extremo. Mas se tem, né, um meio termo, né, de alguém que te atende com um sorriso, com uma alegria, né, com olha, estou aqui à disposição, pode me chamar, isso é muito legal, né? Então assim, estou dando esse exemplo porque nós como igreja, nós também prestamos um serviço para a comunidade, né? Nós também, olha, e nós temos aqui na igreja, né, nós atendemos as pessoas na porta, no Kids, no louvor, no Amor em Ação, né? Então, seja o lugar onde Deus, né, nas células, os anfitriões e tudo mais, vocês líderes, onde nós estamos ali plantados, onde Deus tem nos chamado, nós devemos servir com muito amor. Então diga assim comigo, eu preciso servir com amor. Então do começo ao fim do culto, se tem essa atmosfera da porta, até a hora que a pessoa recebe Jesus, até a hora, né, que a pessoa chega para levar os seus filhos nas salas, se essa pessoa ela se sente bem amada, né, bem consolidada, né? Então você sabe, por exemplo, né, chegou alguém novo aqui na igreja, nós nunca podemos apontar onde é o banheiro, é bem ali, você vira à esquerda, à direita, sobe a escada, desce a escada. Para a pessoa que chega a primeira vez no local, tipo, aquilo ali é um quebra-cabeça. Mas alguém que vai, olha, não, vou te levar lá. Então, muito legal isso, vou te levar lá, porque o pessoal fala, a turminha de 9 a 11, de 7 a 11 é lá atrás. Tá, beleza, lá atrás. E onde é o lá atrás? Então é tão legal, né, aquela pessoa, aquele que vai junto, que conduz aquela pessoa. Pergunta, e aí, irmão, você está precisando de mais uma coisa? Também assim, né, nesse coração de pastor, nós aprendemos, né, com o irmão Barnabé, né? A Bíblia diz que o Barnabé é cheio do Espírito Santo, encorajador nato, e essa característica, esse coração de servo do Barnabé, a Bíblia fala que muitos eram acrescentados, por causa do amor, por causa da atenção que Barnabé dava para as pessoas. Então aquele ministério, aquela célula, que se move por isso, servir por amor, tem tudo para estar explodindo. Onde tem esse ambiente, né, de pessoas novas que chegam, a gente consolidar elas, a gente mostra o passo a passo, a gente mostra o trilho até onde essas pessoas elas podem chegar. Então ser prestativo, querido, não é uma questão de posição ou de capacidade. Eu já vi profissionais da saúde, a pessoa está morrendo ali e o médico fazendo nada. Então, tipo assim, então não é uma questão de, eu sei o que fazer. Não, a pessoa realmente se dispor de ter a atitude de fazer alguma coisa. Então não é porque eu estou na posição de líder, então tem alguém precisando de mim, eu tenho que ir lá fazer. Não, né? Eu posso estar na posição de ovelha e estar ajudando outra ovelha. É uma questão realmente de coração, sermos prestativos. Então, em primeiro lugar aqui, o que um líder prestativo, as características de um líder prestativo. Em primeiro lugar, coloca os outros acima dos seus compromissos pessoais. Você pode ler comigo essa primeira característica? Vamos lá? Então, o principal sinal assim, de alguém que é prestativo, está nessa habilidade de colocar os outros acima dos seus desejos pessoais. Então, assim, eu vou estar consciente, eu preciso estar consciente da necessidade das pessoas e disponível para ajudá-las. Então eu sei que tem alguém sofrendo, eu sei que tem alguém passando uma necessidade, eu sei que alguém está precisando, ou seja, necessidade. Então eu vou me colocar à disposição, né? Não por obrigação, nem por constrangimento, mas assim com amor, né? Por servir aquela pessoa.
Então nós vemos isso na vida de Jesus. Quando Jesus sabe que Marta e Maria estavam sofrendo, porque o seu irmão havia morrido, a Bíblia diz que Jesus falou assim, vamos voltar para a Judeia. Ou seja, indica que Jesus tinha feito uma agenda na Judeia, mas não era o seu próximo destino. Mas quando acontece aquela situação, e Lázaro, era muito precioso para Jesus, Jesus se coloca à disposição de voltar para atender aquela necessidade, para estar disponível para aquela família, e aí à disposição de Jesus, acontece um grande milagre, a ressurreição do seu amigo. Então, uma dica aqui para esse primeiro ponto, da gente estar disponível para estar atendendo as necessidades das pessoas, é nós começarmos realizando pequenos atos. Não tipo assim, eu quero ser um grande presidente, me colocando à disposição da nação. Então, um grande presidente, ele começa fazendo pequenas coisas no dia a dia. Então, qual foi a última vez de você como líder que você fez uma coisa a mais, que você demonstrou uma gentileza, que você mandou uma mensagem para alguém que você está sentindo falta na célula, por algumas... Gente, a pessoa faltou 3 semanas e ela não te avisou, acende uma luz vermelha. Então, geralmente no culto, a gente talvez não vai ver por causa dos cultos, mas na célula, alguém que faltou por 3 semanas, então manda uma mensagem, que nem o pastor Eibe nos ensinou, irmão, está tudo bem, estou orando por você, só isso. A gente aprendeu com ele ali, não cobra não, irmão, está fazendo falta, não, irmão, estou orando por você, está tudo bem, posso te ajudar, posso te auxiliar. Então essas pequenas coisas que nós fazemos, elas vão demonstrar que nós nos importamos com as pessoas. Algumas semanas atrás, eu estava lá na mesa, na mesa é lugar às vezes de abrir coração, sim ou não? Eu estava na mesa lá da casa da minha mãe, e minha mãe, você só me manda mensagem para falar das coisas da igreja, do trabalho da igreja, estou vulnerável aqui para vocês. E eu, mãe, mas as pessoas também, deixa eu te contar, muita mãe carinho, as pessoas também só me mandam mensagem para pedir coisa, para pedir aconselhamento. Aí o pastor pagou a língua legal. No outro dia, o líder da nossa célula lá do Caribe, o Felipe, mandou uma mensagem para mim, assim, pastor, eu sei que você é da nossa célula, e eu quero abençoar a sua semana. Aí eu paguei a língua total, Aí o Espírito Santo, está vendo, meu filho, não é assim como você acha que é, não. O irmão me mandou uma mensagem abençoando a minha semana, declarando um pequeno gesto, com um grande efeito. Falei, uau. Então, olha que legal, nós colocarmos em ação uma pequena mensagem abençoando, a semana das pessoas. Então, para mim, aquela mensagem foi um grande peso, amém ou não amém? Não coloque os outros acima dos seus compromissos pessoais, precisamos aprender. Em segundo lugar, tenha a iniciativa de servir. Então assim, se por exemplo, nas escalas que nós fazemos, tem uma escala aí do Pais Kids que não é uma iniciativa de muitas pessoas, nos movemos por escalas, então aquela pessoa, ela pode falar assim, não, eu fui escalado para servir, estou aqui servindo, amém, glória a Deus. E também tem pessoas assim, que em tempos de crise, ela se coloca à disposição para servir, mas o melhor é quando a gente tem a iniciativa para servir. Eu vejo a necessidade e eu me coloco à disposição para fazer algo, sem ninguém me cobrar, sem ninguém me pedir. Ou seja, eu vejo aquela necessidade e eu me coloco à disposição para supri-la. Então, grandes líderes, vê se tem essa frase aí, grandes líderes percebem a necessidade, aproveitam a oportunidade e servem sem esperar nada em troca. Vamos repetir juntos aqui essa frase, vamos lá? Grandes líderes percebem a necessidade, aproveitam a oportunidade e servem sem esperar nada em troca. Eu achei tão interessante que Jesus, tanto na primeira como na segunda multiplicação, Jesus percebeu, Jesus viu qual era a necessidade daquele povo, se ele despedisse aquela multidão, assim, que eles estavam horas ali ouvindo Jesus, e aí Jesus toma a iniciativa de perguntar para os discípulos, onde compraremos pão para esse povo comer? Então essa pergunta de Jesus partia de uma percepção, de uma necessidade
e ele tomando a iniciativa para sanar aquele problema. Então veja que até o nosso Senhor, né, ele tomou tantas iniciativas, né, para atender, para servir as pessoas. Então um ponto aqui, né, para nós, né, de repente a pessoa tem dificuldade em servir, e eu queria estimular, né, vocês líderes, pastor, eu já sirvo, já sou anfitrião, já sou líder de life, amém, né, mas nós podemos dar um pouquinho mais, né, entrar numa escala, né, para a gente estar servindo na atmosfera, em um dos ministérios da igreja, nas escalas, né, do Paz Kids, né, por exemplo. Então uma das formas de você sair desse lugar, né, eu sei que aqui eu estou falando só para quem serve, maravilha por isso, está servindo de exemplo para a gente reproduzir na vida de outras pessoas. Mas a melhor maneira, né, se de repente o serviço não é algo tão nato na sua vida, é você se colocar à disposição. Então tudo vai começar pela razão. Foi assim que eu comecei no Kids, sabia? Pela razão, havia uma necessidade. Então eu me coloquei, não foi uma iniciativa minha, né, mas naquela necessidade eu me coloquei à disposição. Comecei com a razão, e com o tempo subiu para o coração, né? Com o tempo eu passei a amar, né? Estar ali. Então começa a servir numa área, na atmosfera, comece pela razão. Mas eu não gostei muito, então migra para um outro ministério, até que você sirva, sabe, com aquela alegria, com aquela disposição, com aquele coração. Então eu preciso sempre elogiar todos os nossos ministérios aqui, né? No louvor, na mídia, no lanche, no Kids, na atmosfera, na Amor em Ação, nos casais, no TEA, gente, tantos ministérios que nós temos, e nós vemos realmente esse coração de servo. E muito, muito obrigado por você líder, por você anfitrião, né? Por tantas áreas da nossa igreja onde nós servimos, né? Então eu queria que você aplaudisse Jesus, né? Porque na verdade todos nós aqui, né, estamos servindo de alguma forma, mas para influenciar outras pessoas, é importante você como líder ir primeiro. Então por exemplo, nas escalas do Paz Kids, que é algo como uma cultura mesmo da nossa igreja, né? Qual é a nossa cultura? Todos servem no Paz Kids. Vamos dizer juntos? Todos servem no Paz Kids. Então, pastor, a minha célula, estou tendo dificuldade e tudo mais. Você vai como modelo em primeiro lugar, né? Você mobiliza, você motiva e você age. Então eu vou em primeiro lugar, e aí eu coloco, né, eu faço assim como modelo, você vai lá e serve, leva mais um, vamos comigo para você ver o tanto que é bênção, né? O tanto que você vai auxiliar, né, aquele professor, e aí tira uma foto, coloca no grupo, né, e isso tem um efeito poderoso, né? Você indo à frente e mobilizando outras pessoas. Então o líder em primeiro lugar indo à frente, e em segundo lugar também valorizando os que estão servindo. Então nossos supervisores de setor sempre aplaudindo, né? Então sempre dá o coraçãozinho lá na foto, parabéns, que maravilha, semana após semana você tem perseverado, você tem trabalhado bem, parabenize seu anfitrião, né? Então eu acho que são coisas tão importantes de nós fazermos também pelos nossos líderes, que é esse reconhecimento, que é essa valorização. Na semana passada, né, quando o pastor vem, eu aproveito para dar uma geral, para ir nos departamentos, né, nos ministérios da igreja, e no domingo de manhã eu fiquei muito tocado. Eu fui lá para fazer o check-in lá de cima, e aí terminou a escala, vou beber uma água aqui, terminou a escala, né, aí uma pessoa da célula da Vanessa, cadê a Vanessa? Levanta a mão. Tá lá na salinha, né? O Marcelo está aqui. Terminou a escala e eu observei, porque a célula lá no 3 e 4 era a célula deles. Chegou alguém com um presentinho para honrar quem estava servindo lá no Paz Kids. Eu achei isso tão lindo, né? Essa coisa, né, da gente estar valorizando as pessoas que estão lá servindo. Então tem essa iniciativa, né, de olhar todo mundo, de elogiar, de parabenizar. Isso é muito lindo, viu? Parabéns, e o Marcelo e Vanessa por essa atitude, né? Eles estão servindo quem está servindo, né? Olha que lindo, né? E em terceiro lugar aqui, esse serviço por amor. João 10, 11, 17. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas eu dou por minha espontânea vontade. Olha o coração do nosso Senhor. Eu não dou por obrigação, eu não dou porque Deus está pedindo para eu ir. Eu dou a minha vida voluntariamente.
Esse é o coração do bom pastor. Ele faz isso com alegria, ele faz isso por amor. Nunca pode até começar, né, como uma instrução, como uma direção, mas não pode permanecer como uma manipulação e nem para autopromoção. Todo o nosso serviço ele deve ser estimulado pelo amor. Então você cresce em liderança. Você cresce em liderança quando você cresce em interesse pelos outros. Então você cresce em liderança quando você, cresce em influência com as outras pessoas. Então quanto maior a influência, maior você vai ter liderança sobre a vida das pessoas. Então ele dá uma dica aqui, que é nós andarmos devagar pela multidão. Eu aprendi isso com a pastora Rebeca, vendo um dia a pastora Rebeca descendo aqui, sorrindo para as pessoas, dando tchau, e a Luana pega muito no meu pé, fala: amor, você parece um político, que às vezes termina as células, os lives. Então eu quero cumprimentar todo mundo na vinda, quero cumprimentar todo mundo na saída, sabe, ter essa coisa da gente parar. Eu até me cobro muito, gente, eu não cumprimentei todo mundo, mas de ter isso, da gente dar atenção para todo mundo. Outra coisa, lá no livro do Fazendo Amigos, Influenciando Pessoas, ele fala para nós sabermos o nome daquela pessoa, quando aquela pessoa ouve o nome dela, é como se ela estivesse ouvindo uma canção, é uma canção aos seus ouvidos. Então eu me esforço muito para decorar o nome das pessoas, para quando eu cumprimentar aquela pessoa, eu chamar ela pelo nome dela. Isso vai acontecer quando alguém novo chegar na tua célula, e aí, aquela pessoa chegou lá e eu já registro o nome dela, esse poder aqui de andar no meio da multidão. E aí o pastor Eibe nos ensinou, então aquela pessoa está contando a vida dela, os pontos ali certinho, depois eu repito, tudo aquilo que aquela pessoa me falou, e depois eu dou um feedback para ela: ó, irmão, estou orando por você, estou orando por aquela causa. Ou seja, mostra que eu dei tanta atenção para aquela pessoa. Então vamos concentrar, em cada pessoa que nós encontrarmos. Amém ou não amém? Então nós estamos nesse ciclo da consolidação, e é tão importante, como eu falei, uma pessoa sumiu, ela está lá no grupo da sua célula, sumiu por 3 semanas, irmão, vai atrás, manda uma mensagem, vamos demonstrar amor. Isso é servir as pessoas, isso é olhar para elas com amor e empatia. Terminando com essa frase do John Maxwell: aqueles que devem ser grandes precisam ser os mais humildes entre todos. Vamos repetir juntos essa frase? Vamos lá? Aqueles que devem ser grandes precisam ser os mais humildes entre todos. Amém?